Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da PUC do Rio de Janeiro. Questão essa que fala sobre eletrostática, questão de lei de Coulomb, né? Fala sobre análise gráfica, questões que envolvem gráficos são sempre muito importantes, né? Você ter uma leitura cuidadosa, saber retirar os melhores dados para poder chegar com mais facilidades nas respostas. Então, se você está aqui, se chegou nesse vídeo através de alguma dúvida sobre questões de gráfico, aqui é a hora de você começar a acertar e não errar mais nenhum, né, dessas questões desse tipo. Então bora lá? Então vamos começar a resolver essa questão. Se você não está inscrito aqui no canal, nos ajude, se inscreve lá. Ajude a cada vez mais chegar tanta gente que está estudando física. Ó. Então, o que a gente está falando? Que o módulo da força colombiana que atua entre duas partículas pontuais de mesma carga que, olha que importante essa informação, elas têm cargas iguais. Isso é bem importante na hora da gente fazer a leitura e usar a chamada lei de Coulomb, né? E ela é apresentada no gráfico abaixo. E aí, considera a constante K igual a 9 vezes 10 a 9, ele quer saber o valor das cargas. Mas aí você vai falar assim, poxa, mas eu não sei o valor da força, nem muito menos a distância entre essas duas cargas. Pronto, o gráfico está dando isso a informação para você, ó. Olha aqui, ó. Quando a distância entre as duas cargas é de 1 metro, a força que existe entre eles é de 3,6 newtons. E é aí o segredo para a gente usar a lei de Coulomb. Espero que você se recorde dela, né? Que fala que força elétrica aqui é o K vezes o módulo da carga Q, o módulo da segunda carga e a distância que separam essas duas cargas. Por que eu coloquei Q e Q, né? Porque as duas cargas são iguais. D ao quadrado aqui. Pronto. E aqui a gente vai colocar os valores. Vamos pegar esse valor aqui de 3,6, porque quando a força é 3,6, a distância é 1. Então, você poderia pegar qualquer outro ponto, sim, mas outros valores aqui causaria talvez uma dificuldade de fazer exatamente a leitura aqui. De repente, a posição quando a distância é 3 e a força é 0,4, acho que até daria certo, mas aqui já está o ponto certinho para você usar. Então, eu indicaria você pegar esse ponto. Esses outros pontos, existe eu não sei exatamente onde está batendo, né? Então, fica um pouquinho mais difícil. Então veja que a força aqui é 3,6, o valor do K é 9 vezes 10 elevado a 9. E perceba, o módulo das duas cargas a gente vai acabar virando que é Q ao quadrado. Então, porque Q vezes Q dá Q ao quadrado, e o módulo aqui eliminaria qualquer problema de sinal. E a distância é 1, que é a distância entre as duas cargas ao quadrado. Portanto, se a gente isolar esse Q ao quadrado, isso vai ser 3,6 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. O que eu fiz aqui, meu querido? Ó, 3,6 vezes 1 vai acabar dando 3,6, né? E quem está multiplicando o Q quadrado? Passo dividindo. Então, só isolando o Q quadrado, a gente chega nesse resultado. Isso aqui vai dizer que Q ao quadrado é 3,6 dividido por 9, isso dá 0,4. Pode fazer a continha aí que vai dar isso. O 10 elevado a 9, quando está no denominador, precisa passar para cima, né? Isso, quando a gente passa para cima, a gente inverte o sinal do expoente. Isso vira 10 elevado a menos 9. Só que aqui eu tenho um problema, né? Porque eu tenho um expoente ímpar, que quando tirar a raiz quadrada não é legal, e aqui o 0,4 não tem raiz, mas eu sei que o 4, isso é muito bom, ó, porque daí vai ficar o seguinte, ó, eu vou falar aqui que ao quadrado é igual a, eu vou fazer com que 0,4 vire 4. O que eu fiz aqui? Eu aumentei esse número. Consequentemente, eu vou ter que, para manter o mesmo número, diminuir a base 10 aqui. Isso vai ser 10 elevado a menos 10. Perceba, ó, aumentei uma casa, multipliquei por 10, aqui eu tenho que diminuir 10, né? Então vai ser a 10 a menos 10. Então esse Q aqui, tirando a raiz disso, dá como mais ou menos 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. Como ele não me disse aqui em nenhum momento a respeito do sinal da carga, que essa carga pode ser tanto positiva quanto negativa. Se uma for mais vezes 2 vezes 10 a menos 5, a outra é mais vezes 2 vezes 10 a menos 5. Agora, a outra carga é menos 2 vezes 10 a menos 5 ou, né,
se uma carga for negativa, a outra carga também tem que ser negativa. Enfim, aí a gente não sabe, ele não falou pra gente o sinal da carga, a gente tem como deixar isso pronto. Bom, aí ele quer saber no item B aqui. Deixa eu fazer um traço aqui para a gente separar bem essas duas respostas. Então, o item A a gente já eliminou aqui, ó. Então, aqui está toda a parte do item A. No item B, a gente está falando assim, ó, determine o módulo, tá? Então, se de repente ela fosse negativa, o módulo corrigiria isso para a gente. Um campo elétrico sentido por qualquer uma das cargas Q colocada a uma distância entre elas de 3 metros. Bom, vamos lá, né? Então, o que que a gente faz aqui, ó? A gente pode pegar que esse campo elétrico, ele vai ser dado por K vezes a carguinha Q sobre a distância d ao quadrado. Na verdade, essa é a formulinha do campo elétrico, é diferente da força elétrica, né? Bom, se essa carga aqui, independente se ela foi mais ou menos, o módulo dela vai ser eliminado. Então eu posso dizer que o campo elétrico vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, aqui posso colocar 2 vezes 10 a menos 5, porque o módulo vai eliminar isso, e dividido aqui por 3 ao quadrado. Esse 3 aqui, 3 ao quadrado, que a gente vai poder cortar com 9, né? Afinal, 9 e 3 ao quadrado são a mesma coisa. Então, esse campo elétrico aqui em módulo, né, o módulo do campo elétrico, vou colocar aqui, ele vai ser igual a 2 vezes 10 elevado à quarta newtons por coulomb. Prontinho. E aí a gente encontra o valor desse campo elétrico a uma distância de 3 metros desse, é, é, dessa carga aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, essa carguinha aqui, ó, vou colocar a carguinha aqui, essa carga Qzinha, a uma distância de 3 metros dele, ele fica sob a ação de um campo elétrico. Nesse ponto, o campo elétrico dele valeria 2 vezes 10 a quarta, 2 vezes 10 a quarta newtons por coulomb, tá bom? Então essa é o valor em qualquer posição dessa circunferência, ele teria esse valor. Então, o módulo campo elétrico sentido por qualquer uma das cargas Q quando a distância entre elas é de 3 metros. Então, se eu colocar uma carguinha aqui, ela vai estar sob a ação da outra carga, o campo elétrico da outra carga, de 2 vezes 10 a quarta. Uma outra opção que você poderia aqui encontrar, né, é usar que quando a distância aqui é 0,3, quando a distância é 3 metros, a força é 0,4. Então, você poderia aqui, outra solução, tá? A força elétrica é o módulo da carga sentida vezes o campo elétrico. Veja que a força elétrica, a gente está indicando aqui que seria 0,4, 0,4 aqui. E a carga elétrica, o módulo da carga, seria 2 vezes 10 a menos 5. Se você fizer esse cálculo, vezes E, né, que é o campo elétrico, faltou a incógnita, o campo elétrico aqui poderia ser dividido, e se você fizer isso a conta, vai dar 0,2 vezes 10 a quinta, o que também dá 2 vezes 10 a quartas newtons por coulomb. É uma outra opção, tá? De você, são duas possibilidades de responder essa questão. Então, lembre-se sempre que quando a gente tem duas cargas aqui, nessa fórmula, um é o campo elétrico de uma das cargas e a outro que é a carga que foi colocada nessa posição. Então, a carga Qzinho, ela gera campo elétrico ao redor dela. Quando eu coloco uma outra carguinha, Qzinho aqui, por exemplo, surge entre eles uma força elétrica. E a gente pode fazer desse jeito, qualquer um dos dois jeitos estaria muito correto de resolver. Beleza? Então, essa é a questão de eletrostática aí da PUC, que mais uma questão para você continuar estudando aí sobre eletrostática. Grande abraço e até a próxima.